vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa resenha cultural. Vamos lá, hora da resenha cultural, dicas de filmes, de séries, de livros, de música, né? Cada um vai dar as suas dicas aqui. Consta, começo por você. Lacombe, antes de dar minhas duas dicas culturais, quero trazer a informação de que o bicho está pegando na Argentina e há expectativa otimista no bunker do Milei, o libertário, que é chamado de bolsonarista argentino, extrema-direita. Então, vamos aguardar novidades do front do país vizinho dos Los Hermanos. Bom, minhas dicas culturais E as pesquisas lá indicavam o Milei ali, porque são primárias ainda, mas indicavam o Milei sem força, em quinto lugar, mais ou menos. Então, é mais ou menos como as nossas pesquisas aqui, né? E rolou muita grana da turma do sistema para garantir a manutenção do poder, né? Vamos Aliás, ver. temos uma entrevista com o Milei que a gente fez disponível aqui no nosso canal, no 4x4. Sim, eu lembro muito bem. Bom, Lacombe, eu vou recomendar um livro que eu estou lendo, eu não terminei ainda, mas eu gostei muito do início, e ele vai ao encontro de coisas que eu já venho lendo. Eu li, por exemplo, um outro livro que fala sobre isso e tem a mesma tese por trás, chamado Love Thy Body, Answering Hard Questions About Life and Sexuality, da Nancy Pearcey. É um livro que combate essa ideia de dualismo ou materialismo do corpo humano, né? Como se o corpo, a matéria fosse uma coisa e não existisse uma conexão, uma unidade com quem somos em conjunto com a alma, com o nosso espírito. Uma visão mais moderninha ou pós-moderna até, que leva ao desprezo do corpo, no fundo, ao contrário do que prega o cristianismo. A autora é ela mesma uma agnóstica, que foi hippie, embarcou nessa ladainha toda da libertação sexual e depois começou a descobrir, principalmente com os argumentos de um pensador, de um professor chamado Schaeffer, que isso tudo levava apenas à infelicidade, né? E hoje a gente vê aborto sendo banalizado, o próprio sexo sendo banalizado, essa coisa toda do transgênero, né? Mutilando o corpo porque a pessoa se sente no corpo diferente, aprisionado. Então esse é um livro que traz boas reflexões sobre esse assunto. Vale muito a pena. Estou no meio, mas já recomendo. E quero trazer também um filme, que também é um ótimo livro, A Cabana, né? Que eu vi tem um tempo atrás, mas por acaso, hoje na missa, o padre falou exatamente sobre isso. A cena que mais me marcou no filme, é um filme muito bonito, mas a cena que mais me marcou é a cena do barco, em que Jesus fala para ele: sai, pisa aqui comigo fora da água, que você não vai afundar. E aí tem uma hora que ele começa a panicar, porque ele está olhando, né, para o abismo, digamos assim, para a escuridão, para as profundezas do mar. E aí Jesus vira e fala: olha para mim, porque nessa hora você precisa, né, da fé de Jesus para não sucumbir, para não afundar. Então, Lacombe, num momento em que tanta gente vem destilando desesperança, né, de alguma maneira até apatia, eu quis trazer essa mensagem bonita da Bíblia, da missa, do filme, porque eu acho que se a gente olhar para a bússola correta, para o norte certo, a gente não entra em desespero, nem com o Brasil na mão dessa corja. E essa semana eu vi, você e Ana já tinham visto, eu vi o Nefarious. A cena mais engraçada de todas é aquela em que o psiquiatra diz: nós nunca fomos tão livres, agora todo mundo pode amar quem quiser, né? A diversidade, e o diabo diz, a pessoa possuída pelo diabo: mas isso não foi invenção nossa, não, isso foi invenção de vocês, mas a gente curtiu, a gente gostou. Vocês superaram nossas expectativas. É isso. Ana, as suas dicas agora. Lacombe, eu assisti ontem à noite Nefarious de novo, porque a minha enteada não tinha assistido. E olha, sabe aquele tipo de filme que você assiste uma segunda, terceira vez e outras coisas saltam aos olhos? Então, para quem assistiu uma vez, eu acho que vale a pena assistir de novo, que
eu peguei outras coisas de uma maneira diferente essa segunda vez e foi bem interessante. Bom, Lacombe, já que o... Ana, Fala. E o que era aquele padre com a Sharp multicolorida? O que é aquilo, meu Deus? É Vejam uma Neférios, vale muito a é pena. uma crítica, né? É uma crítica muito sutil ali à própria teologia da libertação que infestou a Igreja Católica no Brasil, né? Bom, falar de política todo dia, né, consumir, realmente é insalubre, então a gente precisa dar essa respirada aqui. Hoje, Lacombe, Consta e Bia, no Dia dos Pais, né, meu pai não está aqui, então eu vou trazer um filme que é um clássico, é antigo, mas também é um clássico, daquele tipo de filme que se você assiste 2, 3, 4 vezes, vai te pegar de alguma maneira diferente da primeira vez que você assistiu. Primeiro que era o ator favorito do meu pai e hoje eu diria, o top 3 aí da minha lista de atores. E eu acho que a história mostra uma história de coragem, de não ter medo das pessoas te colocarem adjetivos ruins e fazer o que é correto. Gran Torino, com Clint Eastwood. E deixo uma tarefa para quem não assistiu o filme ainda. Prestem atenção na última cena do filme e veja se você consegue colocar a última cena do filme em algum lugar muito especial da nossa história como cristãos. E aí, quem sabe o mundo, né? O mundo precisa de mais homens como ele, não apenas o Clint, mas também o personagem dele, aqueles que fogem do aplauso fácil, né? E fazem o que é correto e não conveniente. Eu vi Gran Torino por indicação sua, Ana. Filmaço, filmaço. Muito bom. Deputada, sua dica. Bom, antes de eu entrar com a minha dica de livro, né, quero dizer que eu assisti o Gran Torino e também um filme que eu vi recentemente, até quando eu estava aí na Califórnia, Ana, eu assisti Sound of Freedom. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi por que eles precisam acabar com os homens. Por que eles precisam destruir a masculinidade? Porque os homens podem salvar o mundo, gente. Hoje em dia tudo é a mulher é o máximo, e os homens ficando completamente massacrados, sem poder, sem vigor, uma coisa horrível. E um homem é capaz de salvar o mundo, um homem precisa ser forte, corajoso, né? Então, isso me chamou muita atenção nesse filme também. E o livro que eu indico, né, não sei se dá para ver direito aqui, O Retrato de Dorian Gray. Esse livro, desde sempre, é um dos livros do Oscar, ele é do Oscar Wilde, é um dos livros que eu mais gosto, que mais gostei de ter lido, já reli, ontem até reli novamente na versão digital. E é um livro, e não tem também, como a Ana falou, né, nada a ver com política, mas tem tudo a ver com a vida, autoconhecimento, tudo a ver com o ser humano, as relações, a relação do ser humano com o diabo, né, também. E esse livro, gente, para quem não conhece, foi o único romance escrito pelo Oscar Wilde. E foi um sucesso gigantesco. É a história de um rapaz muito lindo, muito, muito lindo, que chegava a ser considerado perfeito, o Dorian Gray, e que ele se apaixona pela sua própria beleza, né? Fica extremamente vaidoso, instigado por um amigo também, e começa a achar que não existe nada mais importante do que a beleza e do que a juventude, né, que é efêmera, e um dia ele passa a posar para um pintor, e esse pintor faz um quadro dele que é uma perfeição, e ele acaba desejando muito, né, que ele ficasse sempre belo, sempre jovem, e que todos os seus pecados, tudo que ele fizesse de ruim na vida, e também o tempo que passasse e que pudesse destruir a sua beleza, o envelhecimento, que aquilo acontecesse com o quadro e não com ele. Então, o quadro passa a simbolizar também a alma dele, né? E o livro é absolutamente maravilhoso, tá?
Eu me lembro que há muitos anos, né, eu era ainda, devia ter uns 30 e poucos anos, eu me lembro que eu falava assim, gente, se eu pudesse ter escrito um livro na vida, eu queria ter escrito esse livro. Esse livro, para mim, ele é genial. Então, eu recomendo que vocês leiam. Né? Existem outros livros que eu adoro, como 1984, muitos livros que eu acho incríveis, mas esse não tem a ver com política, e é aquele livro que o dia que eu li, eu falei, caramba, eu queria ter escrito esse livro. Bom, eu vou encerrar então as dicas. Eu sempre procuro trazer dicas que tenham a ver com os assuntos sobre os quais a gente conversou ao longo do programa. Fico sempre procurando esse gancho, né, um dos temas, então, um livro relacionado, alguma coisa desse tipo. A gente não falou aqui hoje do que aconteceu nessa semana lá na Universidade Federal do Amazonas, né, em Manaus, com o André Lach, do Stand With Us, que o André Lach é um brasileiro israelense, morou muito tempo em Israel, ele tem dupla cidadania, ele serviu, foi da Força Aérea Israelense durante um bom tempo, é um grande especialista em Oriente Médio, sabe tudo sobre aquela região ali. Eu até poderia recomendar que vocês vejam as falas do Lula sobre o assunto, porque o Lula também é um grande especialista no Estado de Israel, palestinos, a gente sabe tudo, Oriente Médio, a gente sabe tudo de tudo, na verdade. Mas o André Lach sabe mais. E o André Lach foi fazer uma palestra lá em Manaus, numa universidade, na Universidade Federal, e praticamente ele teve que entrar e sair escoltado por agentes federais, por policiais, foi agredido, deu uma confusão danada, porque simplesmente queriam impedi-lo de falar. Né? E o André Lach é um cara extremamente equilibrado, profundo conhecedor de tudo que envolve o Estado de Israel e toda aquela questão ali com os palestinos e com os árabes, o Oriente Médio. Então eu resolvi hoje indicar, não é assim nada peneirado, é uma série muito famosa, mas que eu adoro, que é Fauda, tá, na plataforma Netflix, que conta a história de um grupo de elite ali, de agentes secretos de Israel. Eles são israelenses que conhecem profundamente a cultura árabe, a religião islâmica, eles falam árabe muito bem, eles conhecem todos os procedimentos religiosos, tudo da cultura, e eles se infiltram, e a série é muito fidedigna, ela realmente mostra a realidade daquela região. Então a minha indicação é da série Fauda, já houve 4 temporadas, estou aguardando ansiosamente a 5ª temporada, porque é uma série que eu vejo assim 4, 5 episódios de uma vez só. Estou esperando ansiosamente a 5ª temporada. Fauda é Doron! demais. Eu vi isso há muito tempo, é muito bom. Doron, Nossa, precisamos de um Doron. Eu tô pensando em começar a ver de novo, sabe? Eu nunca fiz isso, de ver uma série 2 vezes. Minha mulher Giza já fez algumas vezes com algumas séries. Mas Fauda é incrível. E uma parte do trailer era dublada, eu recomendo que vocês vejam com o áudio original, porque eles saem do hebraico para o árabe assim, com muita facilidade. Como eu disse, eles são agentes israelenses que se infiltram, que se passam por árabes. Então é sensacional. Eu adoro Fauda, recomendo muito.